Hoje iniciamos uma nova etapa da nossa jornada no Química Descomplicada. Na primeira temporada, conhecemos o conceito de química, o que ela estuda, vimos as substâncias, misturas, estudamos a estrutura de um átomo, vimos os tipos de ligações químicas, as forças intermoleculares, aprendemos também sobre as principais funções inorgânicas e entendemos como elas estão presentes no nosso cotidiano. Agora chegou o momento de descobrir como as substâncias e misturas se comportam, interagem e se transformam. Seja muito bem-vindo à segunda temporada do Química Descomplicada, Físico-Química. E antes de começarmos este novo módulo, quero deixar uma pergunta que vamos responder ao longo dos próximos episódios. Como a química consegue controlar a quantidade de substâncias dissolvidas e por que isso é tão importante para medicamentos, alimentos e processos industriais? Hoje daremos o primeiro passo para responder essa pergunta. Você já tomou um café, um refrigerante, um soro fisiológico ou até mesmo respirou ar? Pode parecer estranho colocar todas essas coisas na mesma pergunta, mas elas têm algo em comum. Todas são exemplos de soluções químicas. Hoje você vai descobrir que as soluções estão presentes em praticamente tudo o que fazemos, desde a cozinha até os hospitais, da indústria aos oceanos. Mas, afinal, o que é uma solução? Quando ouvimos a palavra solução, muitas pessoas pensam logo em resolver um problema. Na química, porém, solução significa outra coisa. Uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, ou seja, uma mistura que apresenta apenas uma única fase visível, mesmo que estejamos utilizando o microscópio. Isso acontece porque o soluto está distribuído uniformemente no solvente. Vale ressaltar que no nosso estudo sobre soluções, iremos considerá-las somente como ideais, ou seja, que todo soluto vai estar distribuído uniformemente no solvente. E aqui temos exemplos simples de soluções no nosso cotidiano, como água com açúcar, desde que o açúcar esteja totalmente dissolvido na água, o café filtrado, a água com sal, quando o sal está totalmente dissolvido em água, e o soro fisiológico. Todos esses exemplos são soluções, mas existe um detalhe importante: nem toda mistura é uma solução. A água e óleo, por exemplo, eles se misturam e formam uma mistura heterogênea, pois apresentam duas fases. Esse é um ótimo momento para retomar um conceito já discutido no canal. Água e óleo até se misturam quando agitados, mas não formam uma solução porque não permanecem homogêneos. Isso pode ser explicado pela polaridade das moléculas que estudamos no episódio 19. Então, para relembrar, você pode estar voltando ao episódio 19 e entender mais sobre a mistura de água e óleo, que é sempre heterogênea. Toda solução possui dois componentes principais: o solvente e o soluto. O solvente é a substância presente em maior quantidade e responsável por dissolver o soluto. Na maioria das soluções do cotidiano, a água exerce esse papel, ou seja, a água é o solvente. Por isso, ela é conhecida como solvente universal. Não porque dissolve tudo, mas porque dissolve uma enorme variedade de substâncias. Já o soluto é a substância dissolvida no solvente. Exemplos: uma solução de água com sal, o sal é o soluto. No café adoçado, o açúcar é o soluto. No soro fisiológico, o cloreto de sódio é o soluto. E aqui vai uma observação importante: nem sempre o solvente é a água. Em ligas metálicas, por exemplo, um componente em maior quantidade atua como solvente. E agora eu vou citar aqui um exemplo do ouro 18 quilates.
O ouro está presente em maior quantidade, portanto, ele é o solvente, e a prata e o cobre são os solutos. Assim, formam o ouro 18 quilates. Agora vamos estudar os tipos de soluções. Uma ideia comum é pensar que soluções existem apenas na fase líquida, até porque é o mais comum no nosso dia a dia. Na verdade, elas podem existir nas 3 fases de agregações mais estudadas, na fase sólida, fase líquida e fase gasosa. As soluções sólidas temos como, por exemplo, o bronze, na qual é uma liga metálica composta majoritariamente por cobre e estanho. Tem o latão, que é uma liga metálica composta principalmente por cobre e zinco. O ouro 18 quilates, que é composto por 75% de ouro puro e 25% de outros metais, como prata e cobre. Todas essas ligas são soluções sólidas. Soluções líquidas, elas são as mais comuns. Por exemplo, um suco, um refrigerante, o perfume, o vinagre, que é uma solução contendo principalmente água e ácido etanóico, ou mais conhecido como ácido acético. Então você pode ver isso, ao pegar uma embalagem de vinagre, vai estar lá como componente água e ácido acético. O álcool 70%, que é formado por 70% de etanol e 30% por água, e o soro fisiológico, que contém 0,9% de cloreto de sódio. Soluções gasosas. O exemplo mais importante é o próprio ar atmosférico. Ele é uma solução homogênea formada principalmente por nitrogênio, gás oxigênio, gás argônio e gás dióxido de carbono. E respiramos uma solução química o tempo todo. Aqui cabe uma observação interessante. O ar atmosférico é uma solução gasosa desde que esteja filtrado ou puro, pois naturalmente o ar atmosférico ele contém impurezas ou partículas sólidas dispersas, o que o torna solução somente se tiver puro. Agora vamos aqui analisar, observar algumas soluções no cotidiano. As soluções elas estão presentes praticamente em todos os ambientes. Na saúde, tem esse exemplo o soro fisiológico e os medicamentos líquidos. Na alimentação, tem o café, os refrigerantes, os sucos. Na indústria, as tintas, os cosméticos, os produtos de limpeza. Na natureza, a água do mar, a água da chuva, a água do rio, a atmosfera. Isso mostra que compreender soluções é compreender uma parte importante do funcionamento do mundo. Agora chegou o momento de uma curiosidade descomplicada. Você sabia que o ouro utilizado em joias normalmente não é ouro puro? O ouro 18 quilates é uma solução sólida formada pela mistura homogênea de ouro com outros metais, normalmente cobre e prata. Essa combinação aumenta a resistência mecânica da joia, tornando-a mais adequada para o seu uso diário. Antes de terminarmos, eu quero que você leve uma ideia deste episódio para o seu dia a dia. Hoje você descobriu que uma solução não é apenas um líquido em um laboratório. Ela está no ar que você respira, no café da manhã, nos medicamentos, nos cosméticos e até nas joias que usamos. A química está presente em praticamente tudo ao nosso redor. E entender isso é o primeiro passo para enxergar o mundo com outros olhos, com outras lentes. As lentes da química descomplicada. Agora vem uma pergunta descomplicada que nos guia para o próximo episódio. Por que algumas substâncias se dissolvem facilmente em água, enquanto outras praticamente não se dissolvem? Essa pergunta nos levará ao próximo episódio em que estudaremos solubilidade, curva de solubilidade e concentração das soluções. Muito obrigado por fazer parte do início dessa nova temporada do Química Descomplicada. Tenho certeza de que a fisicoquímica vai transformar a forma como você enxerga as substâncias, as misturas e suas transformações. Aqui no Química Descomplicada, a gente não decora fórmulas, a gente entende a lógica da química. Eu sou o professor Romésio Carvalho, um forte abraço e até o nosso próximo episódio.